Está de volta para o segundo bloco do Sobriedade Sim, hoje com a visita do Gustavo Massa. Estou sabendo que você vai ser papai? Pois é. Que Uma delícia. notícia nova, uma boa nova também, né? Você planejou ou não? Então, a gente planejou, mas essas coisas fogem do planejamento, né? Planejamos em novembro e conseguimos a graça de Deus um pouquinho atrasado em abril, maio, né? E, então, estamos com 2 meses já aí, já aguardo de espera de advento, né? E eu queria saber como é que esse livro surgiu, José, o Administrador do Egito. Ele tem alguma coisa a ver com a pastoral? Qual que é a dica aqui? Esse livro foi muito interessante, ele foi gerado através de uma luz de uma família, que é a família Godoy, que a gente conhece bem aí através da Ana, o irmão dela, o Raimundo Godoy, participando de uma reunião. Ele teria uma reunião no Rio Grande do Sul, num cliente muito complicado, isso em 2003, em abril de 2003, então há 10 anos atrás. E tudo estava péssimo dentro daquela empresa, né? E aí ele teria uma palestra no dia seguinte, onde ele teria que reanimar as forças daquela empresa. À noite ele foi convidado para um encontro, ia ter uma palestra, uma conversa com os diretores da empresa, e nesse encontro um senhor fez uma analogia ao José de Egito e contou a história de José de Egito. E ele viu nessa história desse José, desse jovem que tinha grandes sonhos e tornou esses sonhos realidade, ele viu nessa história a motivação que ele precisava para aquela empresa e desde então ele tem inspirado e nos inspirado com essa história do José do Egito, né? E fala um pouquinho do José do Egito para o pessoal de lá de casa tenha uma ideia de como ele tem a ver com a gente. A história de José do Egito está lá em Gênesis 37 e é uma história muito bonita, você pode pegar na sua casa e você vai ler como um livro mesmo, rapidamente você vai entender. A história de um povo que vivia há 17 séculos antes de Cristo, e aí esse povo que vivia lá na terra de Canaã, que era composto por pastores, né? Nasceu então a família de Abraão. E Abraão, né, o pai da fé, teve o seu filho Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó era um dos pastores nessa terra. Ele teve 12 filhos, e o 11º filho dele, José, ele teve esse filho, do qual ele amava muito, porque era o primeiro filho da esposa Raquel, que era a esposa amada dele. E aí ele teve esse filho, e esse filho começou a ter alguns sonhos, que ele seria o líder daquele clã. E ele partilhou com os irmãos dele, né? Olha, eu tive um sonho, e os irmãos, mas peraí, você está sonhando que você vai ser o nosso líder? Ele falou, não sei, eu tive esse sonho, né? E aí os irmãos com inveja jogaram ele, tentaram matar total, ele, né? Jogaram ele então dentro de uma cisterna, depois o venderam para pessoas que passavam no deserto e iam até o Egito. Ele foi vendido e foi vendido como escravo no Egito. Só que ele era um menino que tinha fortes sonhos, ele sonhava e aqueles sonhos iam aquecendo a vida dele, ia transformando a vida dele, e ele não desistia desses sonhos. E tudo que ele punha à mão, Deus abençoava, porque ele tinha sonhos, acreditava, trabalhava e rezava, confiava em Deus. E tudo que ele colocava à mão dava certo. Um dia o faraó teve o sonho, né, das 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, e aí perguntou para o José revelou para ele, olha, você vai ter 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de muita crise. E ele ficou desesperado, como que eu vou superar? E aí começa então a gestão, a administração do José do Egito, que foi quem coordenou a construção dos silos, o armazenamento, a coleta dos alimentos e depois a distribuição. E a própria Bíblia conta que todos os povos saíram de suas terras para comprar alimento no Egito. Quando acabou o dinheiro, eles trocaram suas terras para o faraó. E foi aí que o faraó se tornou o grande império que hoje a gente escuta falar, né, do império que existiu no Egito, graças à intervenção do homem de Deus, um jovem de grandes sonhos, né? Então, a partir desse sonho e da forma como ele construiu e traduziu esse sonho em realidade, foi feito esse livro que hoje inspira as empresas nesse trabalho. E se a gente quiser adquirir esse livro, como é que a gente faz?
Esse livro hoje ele é de uso exclusivo da Pastoral da Sobriedade, né? Foram todos doados para a Pastoral da Sobriedade. Hoje eles estão com a Ana Godoy. E para ter acesso ao livro, basta entrar no site www.sobriedade.org.br e solicitar, né, dentro lá do site o livro. E aí a gente vai ter o prazer de te ajudar e de te atender. Muito legal. Interessante, né, Dom? Viu? Tá vendo só? A gente às vezes escuta algumas pessoas falarem, né? Ah, mas a Bíblia é uma coisa de tanto tempo atrás, já está ultrapassada, está nada, né? A gente precisa só ter discernimento para colocar no dia a dia, porque ela é muito presente, né? Então, as coisas que foram feitas lá quantos anos atrás, né, servem de base para a gente hoje e vão continuar servindo sempre, né? O centro, o fulcro principal que a Bíblia traz é a confiança na providência. Eu digo assim, quem já ouviu falar assim, eu não sou rico, mas meu pai é muito rico, né? E quando a gente faz o discernimento da vontade do pai e não tem recursos, a gente pede ao pai. Aí Deus provê. E aí... Mas dá um servição, viu? Ah, claro. Nossa, confiar na providência, dá um serviço. Não tem dúvida. Precisa procurar. Então, de vez em quando, eu falo, nossa, a providência tomou o seu nome, porque eu precisava disso, pedi a você, e ela me concedeu, né? Assim, um bispo, por exemplo, na diocese, nunca tem dinheiro para fazer as coisas que são necessárias. A gente começa e reza... Para chegar até o fim. E aí começa a escrever para um, escrever para o outro, pedir, faz quermesse, faz rifa, ou sei o que lá. E, de repente, aquele seu sonho está construído. Nossa, a providência existe, né? E o senhor é uma pessoa que a gente vê que existe mesmo a providência, porque o senhor é tão criativo, tão eficaz nos seus sonhos, né? Que não basta sonhar, né? Tem que Mas eu dar tenho uma outra passo para afirmação, poder... interrompendo você, que eu digo assim, morrer rico, cristão, é falta de criatividade cristã. Sem dúvida. Você tem que fazer o bem enquanto é tempo. A herança que você deixa para os seus filhos, a herança que alguém deixa para os vivos é para os vivos se tornarem mortos, né? Que brigam entre si. Então, você tem que deixar heranças da educação, espirituais, mas nunca deixar o conforto feito, porque aí fica toda gente assim que não sabe lutar, né? Sem e dúvida. que não sabe lutar, desperdiça, tudo tem briga entre eles. É verdade, que não vale a pena. Mas a gente volta já já, depois dos comerciais, tá bom? Não saia daí.